Qual a sua opinião sobre a necessidade da leitura das obras de filosofia na língua original? Né? E tem muita gente dizendo que só assim seria possível estudo sério da filosofia. Em primeiro lugar, isso não é verdade de maneira alguma. De maneira alguma. Né? Quando você chega no ponto em que você precisa consultar os originais, caso os originais existam, porque existem obras onde é importante a filosofia, que você não demanda que são de autoria até incerta, e você não tem certeza de onde veio esse original. Durante séculos circulou um livro chamado Teologia de Aristóteles, todo mundo leu aquilo, influenciou meio mundo, quando foi ver não era obra de Aristóteles, coisíssima nenhuma. Existe até hoje as obras do pseudo Dionísio Areopagita, que foram lidas há muito tempo como se fosse Dionísio Areopagita e não eram. Então, primeiro, nem sempre você tem o original. Né? Em segundo, você veja, um dos maiores comentadores de Aristóteles na história foi Santo Tomás de Aquino, que não sabia uma palavra de grego. Então, um amigo dele traduziu tudo para o latim, e ele leu em latim e escreveu. Claro que tem, vamos dizer, imprecisões, mas essas imprecisões que tem em Santo Tomás de Aquino não são, vamos dizer, devidas ao fato de ter lido em tradução. Tá certo? São coisas que teriam explicação mais cultural da época. Quer dizer, ele olhou a filosofia de Aristóteles sob certos ângulos que interessavam a cultura contemporânea e que às vezes não são o que interessa a uma época seguinte, então isso naturalmente cria uma diferença de visões. Então, é perfeitamente possível um estudo sério, vamos dizer, mediante traduções. Agora, se você quer fazer não um estudo sério, presta bem atenção à diferença, não é um estudo sério, porque você está fazendo um estudo científico, tá certo? Do texto, aí você tem que ir para o texto original, pô, aí não tem outro jeito. Agora, isso aí é mais de importância para a história da filosofia do que para a filosofia propriamente dita. Porque se você está estudando Aristóteles, não como aluno de filosofia, nem como historiador da filosofia, mas como filósofo, você está se alimentando das ideias de Aristóteles para as suas próprias ideias. Se você interpretar Aristóteles um pouquinho errado, não tem importância, porque você não está interessado em filosofia de Aristóteles, você está interessado nos problemas de que Aristóteles está tratando. Agora, se você quer reconstituir historicamente o que foi a filosofia de Aristóteles, então, meu filho, tu vai ter que ler no original. E se você está fazendo um meio a meio, como, por exemplo, eu fiz no meu livro Aristóteles em Nova Perspectiva, que era, em parte, um trabalho filosófico novo e, em parte, um trabalho que se reportava à história da filosofia, ou seja, eu estava partindo de uma base histórica, né, dos textos de Aristóteles para enunciar uma nova teoria, e eu acho que se não era de Aristóteles, pelo menos coerente com o que Aristóteles falou, então aí você faz um meio a meio como eu fiz. Meu conhecimento de grego é deficiente. Quer dizer, se eu for ler uma página em grego, eu levo 4 horas e meia, entendeu? Mas eu sei o grego o suficiente para eu ler uma outra frase, tirar uma outra dúvida, pegar a nuance de uma palavra, consultar um dicionário. Isso aí, esse mínimo, eu acho que todo estudante de filosofia deveria ter. Né? Não só com o grego, mas com qualquer língua original de uma obra filosófica importante. Agora, aqui, eu aposto aqui, eu tenho 2 bolas no saco, como todo mundo, duas, né? Eu aposto as 2, e apostaria uma terceira, se tiver, a saber se a maioria das pessoas que falam de Kierkegaard no mundo leram Kierkegaard em dinamarquês, né? Você acha, por exemplo, que Heidegger leu Kierkegaard em dinamarquês? Você acha que Sartre leu Kierkegaard em dinamarquês? Ora, faça-me um favor, pô. É? O Sartre, se vier no Brasil, não fala nem português, vai saber dinamarquês? Tá certo? Então, quando o filósofo vem de uma nação que não tem uma presença significativa, né, na cultura do mundo, embora tenha alguns tesouros individuais importantes, ninguém vai aprender aquela língua só para ler o sujeito. Né? Mesmo o russo. Um monte de gente, tem discípulos de Nikolai Berdyaev, discípulos de Vladimir Solovyov, nunca leram. Né? Vladimir Solovyov é russo. Eu lembro, o meu mestre, padre Stanislau lá dos Anjos, né? Ele lia um pouco de russo, porque os russos invadiram a terra dele e ficaram lá durante 50 anos. Então ele falava alguma coisa de russo. Mas mesmo assim,
ele indicava várias traduções, inclusive italianas, de Soloviov, e dizia, não, essa aqui você pode... Ele me recomendou um livro, Soloviov, para fazer um estudo. O livro chamava-se A Crise da Filosofia Ocidental. É um livro impressionante, impressionante. E eu fiz lá um trabalho que era análise estrutural da crise da filosofia ocidental de Vladimir Soloviov. Para você fazer uma análise estrutural, você não precisa ler o original. Porque a tradução não modifica a estrutura, a tradução modifica palavras, nuances, às vezes uma frase, uma outra, mas a estrutura não. Né? Então ele fala, você pode se basear nessa tradução italiana e vai dar tudo certinho. E deu. Tá entendendo? Então isso aí é coisa mais de pedantismo de brasileiro. Tá entendendo? Aqui nos Estados Unidos, as pessoas só leem coisa fora do inglês quando não tem outra saída. Quando, por exemplo, você não tem uma tradução. Então daí o que você vai fazer? Você vai ter que ler no original, pô. Né? Quantas vezes eu não procurei livros importantes, não tinha tradução nenhuma, eu falava, merda, agora vou ter que ler na porra do alemão, que eu levo 3 horas e meia para ler cada página, sofro pra caramba e nunca tenho certeza de que entendi aquela merda. Né? Então, a vida é assim, meu. Ninguém pode saber todas as línguas.